Oh, brilliant by Torres, extraordinarily good, and so typical of his recent form. And Fernando Torres produces a supreme individual moment here after 12 minutes. It started with Babel, but look at this. Um furacão que passou por Espanha e Inglaterra e assustou o mundo no final da última década. Herlinho Torres, como ficou conhecido, foi um atacante de primeira categoria, pois não só finalizava muito bem as jogadas, mas também era extremamente veloz nos tempos de Atlético de Madrid e Liverpool. Inclusive, ele é um dos maiores ídolos do time colchoneiro. Ele ganhou absolutamente tudo de importante que um jogador pode ganhar. Senhoras e senhores, a história dele, Fernando Torres. Fernando José Torres Sanz nasceu em Fuenlabrada, Madrid, na Espanha, no dia 20 de março de 1984. Ele cresceu com um avô que nunca foi um grande aficionado por futebol, mas sempre gostou do Atlético de Madrid. Então o pequeno Fernando Torres herdou a paixão dele. No início, ele queria ser goleiro, mas a família não aprovou a ideia, passando então a jogar como atacante no time do bairro. Os olheiros do Atlético de Madrid ficaram encantados com o moleque, e com apenas 11 anos de idade foi integrado às categorias de base do clube. Então ele foi passando por todas as divisões de base colchoneira, até chegar ao time profissional. O Fernando Torres se machucou no início da temporada 2000-2001, o que adiou a estreia do atacante. Um fato curioso é que o Atlético de Madrid disputava a segunda divisão da Espanha à época, e terminou só em quarto lugar, não conseguindo assim o acesso. Porém, o jovem já começou a mostrar seu valor, fazendo seu primeiro gol no futebol profissional. Antes de completar 17 anos, o Fernando Torres jogou o Europeu Sub-16 e se sagrou campeão com a Espanha. E em 2002, um ano mais tarde, conquista a Eurocopa Sub-19, com Herlinho comendo a bola, marcando 4 gols em 4 jogos e garantindo o título para a Fúria. Já na temporada 2001-2002, o clube consegue o acesso à primeira divisão, e de quebra faturou o título da Segundona espanhola. O Fernando Torres foi titular em boa parte das partidas, marcou 7 gols ao longo de 37 jogos. De 2002 até 2007, o Fernando Torres defendeu e honrou a camisa do Atlético de Madrid, se tornando um dos jogadores favoritos da torcida, e o grande destaque da equipe. Em 2004, o Atlético disputou a Copa Intertoto da UEFA e perdeu na final para o Villarreal de Diego Forlán. Pelo Campeonato Espanhol e Copa do Rei, o clube não conseguiu fazer lá grandes campanhas, e na maioria delas terminou no meio da tabela. Mas o Torres se destacou demais, sempre com lugar garantido na seleção espanhola. E na temporada 2003-2004, o Fernando Torres desandou a fazer gols, terminando com uma média de meio gol por partida, e acabando a La Liga com 19 tentos, e na terceira colocação na artilharia do campeonato, que contava, naquela temporada, com Ronaldo Fenômeno, Samuel Eto'o e Ronaldinho Gaúcho. O Atlético de Madrid não tinha o mesmo protagonismo no cenário europeu como hoje em dia, e essa ausência de participações em torneios continentais começou a pesar com relação à permanência do atleta no clube, que jovem e vendo seu futebol explodir, passava a cobiçar voos mais altos. Muito se especulou que o destino do atacante seria o Chelsea, mas ele acabou fechando com os rivais dos Blues, o Liverpool, para a temporada 2007-2008, encerrando assim a sua primeira passagem pelo Atlético. Na Eurocopa de 2004, a Espanha foi uma grande decepção, sequer passou da fase de grupos. O ainda jovem atacante era reserva desse time. Então, em 2006, Fernando Torres vai para seu primeiro Mundial. A Espanha jogou muito bem, passou por Ucrânia, Tunísia e Arábia Saudita na primeira fase, mas perdeu para a França de Zidane logo nas oitavas de final. O Fernando Torres fez 3 gols nessas 4 partidas. O Liverpool desembolsou 36 milhões de libras para contratar Herlinho, e ele se adaptou muito rápido ao novo clube e ao futebol inglês, tanto que foi o segundo colocado na artilharia da Premier League, com 24 bolas na rede, perdendo apenas para Cristiano Ronaldo, que fez 31. Na Champions, o Liverpool caiu na semifinal, mas as grandes atuações e a quantidade de gols elevadas renderam a Torres o prêmio de terceiro melhor jogador do planeta neste ano. Ele vivia seu auge e ficou só atrás de Cristiano e Messi.
Na temporada, o Fernando Torres jogou 46 jogos e anotou 33 gols. Depois da temporada fora de série no Liverpool e ainda no ano de 2008, o Fernando Torres chegou para a Eurocopa, como principal esperança dos espanhóis de colocar a bola para dentro das redes e decidir os jogos. Ele fez 2 ao longo do torneio, que foram importantíssimos. Um deles foi na grande final contra a Alemanha. E foi só, vitória por 1-0 e título da Euro na conta do cara que estava voando. Contudo, na temporada 2008-2009, ele não conseguiu repetir as mesmas grandes atuações, figurando ao menos entre os 23 melhores do planeta. Ele marcou 17 em 38 jogos. O Liverpool não levantou taças. Como campeã da Europa, a Espanha disputou a Copa das Confederações de 2009. Na estreia, o atacante fez um hat-trick contra a Nova Zelândia. A seleção de Torres, Xavi, Iniesta e companhia parou diante dos americanos na semifinal, ganhando a decisão do terceiro lugar na sequência. Na temporada seguinte, Fernando Torres teve uma ótima média de gols. Fez 22 em 32 partidas. Seu clube mais uma vez passou em branco no quesito títulos, terminando a Premier League só na 7ª colocação. No Mundial da África do Sul, Fernando Torres começou na reserva do time, mas ganhou uma vaguinha na equipe titular ao longo do torneio. Diferentemente das outras competições, ele nem chegou a ir às redes. Porém, isso não foi problema, pois o Iniesta decidiu a final contra a Holanda e garantiu o cobiçado título da Copa do Mundo para a Fúria, o primeiro de sua história. No final da temporada 2009-2010, o Fernando Torres já mostrava insatisfação no clube, e sua permanência se postergou até metade da temporada 10-11. Ou seja, em janeiro de 2011, ele deixou o Liverpool. O clube aceitou a proposta de incríveis 58 milhões de euros pelo jogador. Sendo assim, com a camisa do Liverpool, o Fernando Torres entrou em campo em 142 jogos, marcou 85 gols e não ganhou nenhum título. A metade final da temporada 2010-2011 foi jogada no poderoso Chelsea, e a partida de estreia do Torres foi coincidentemente contra o seu ex-clube. A torcida do Liverpool não o perdoou e o vaiou pela sua saída do clube. O Chelsea não ganhou títulos e o início do atacante foi muito fraco. Só marcou um gol ao longo de 18 partidas nesses 6 primeiros meses em Londres. A temporada 2011-2012 teve de tudo no Chelsea. O time começou muito mal com o treinador André Villas-Boas, que foi substituído pelo interino Roberto Di Matteo. A melhora do time foi visível, inclusive do Fernando Torres. Então o treinador prosseguiu com seu trabalho e foi avançando na Liga dos Campeões, até chegar à semifinal, feito que já era inimaginável por muitos, pois o time do Chelsea era bom, mas os adversários em tese eram muito superiores, inclusive o Barcelona de Guardiola e Messi, adversário dos Blues antes da final. O Chelsea venceu em casa por 1-0 e empatou no Camp Nou por 2-2, com gol de Torres no último lance do jogo, gol que fechou o caixão no time catalão. Na final, o Chelsea enfrentou o favorito Bayern na Allianz Arena e surpreendeu o mundo mais uma vez. Vitória nos pênaltis e primeira orelhuda do jogador e do clube. Além da Champions, o Chelsea ainda conquistou a FA Cup, ou seja, a Copa da Inglaterra. O vexame mesmo ficou por conta do Mundial de Clubes, em que o Chelsea chegou com favoritismo e perdeu para o Corinthians de Tite e Paulo Guerreiro. O Fernando Torres deixou demais a desejar nessa partida. E mais espetacular o Torres ali, olhando a tristeza do Lampard e a festa com essa cara de Brasil, o samba puxado pelo Emerson e a festa corintiana ali no centro de campo. Entretanto, na temporada como um todo, ele jogou 49 jogos, fez 11 gols e deu 16 assistências. Na Eurocopa de 2012, a Espanha sobrou e ganhou o título depois de enfiar um sonoro 4-0 na tradicionalíssima seleção da Itália de Andrea Pirlo. Conquista mais do que merecida, daquela que na época era a seleção a ser batida. Depois da saída do marfinense Didier Drogba, o Fernando Torres tinha tudo para ser o cara do time, o grande homem-gol. Mas apesar de números razoáveis, a fase não era boa, e ele não era nem sombra do jogador de anos anteriores, sendo bastante criticado também pela má forma física. Na temporada 12-13, o Chelsea perdeu a Supercopa da UEFA para o Atlético de Madrid e ficou na 3ª colocação no campeonato inglês. A única conquista foi a Liga Europa, batendo o Benfica por 2-1 na decisão com gol do centroavante. De fato, ele foi bastante utilizado e sem lesões, jogou 64 partidas e fez 22 gols.
Na Copa das Confederações de 2013, Espanha e Fernando Torres chegaram à tão aguardada final contra a contestada seleção brasileira. E o resultado foi indício da decadência do jogador e da seleção, que perdeu por 3-0 no Maracanã lotado. Mais uma vez, o Chelsea não ganhou a Supercopa da UEFA e novamente terminou a Premier League em terceiro lugar. Só que desta vez o clube não ganhou nenhum título. E ao final dessa temporada, o atacante deixou o clube inglês rumo ao Milan em um contrato de empréstimo, porém nem chegou a voltar mais ao Chelsea. Sendo assim, com a camisa dos Blues, o Fernando Torres disputou 172 jogos, fez só 42 gols e ganhou 3 títulos. A Copa do Mundo de 2014 foi a terceira e última do jogador. Apesar da má fase no clube, ele ainda foi convocado para o Mundial. La Roja tomou de 5 da Holanda e depois 2 do Chile, e chegou para o terceiro jogo da primeira fase contra a Austrália já sem chance de classificação. Vitória por 3-0 que de nada adiantou. Uma grande decepção e volta muito mais cedo para casa do que o esperado. Esse jogo da Austrália, que o Torres fez um gol inclusive, foi o fim da linha para ele na seleção. Ao todo, vestindo a camisa da Fúria, ele jogou 110 partidas, foi às redes 38 vezes e ganhou 3 títulos. Ele é o terceiro maior artilheiro e um dos maiores e mais vencedores jogadores que já defenderam a Espanha. Então o Fernando Torres chegou ao Milan para a temporada 2014-2015. O desempenho foi bem ruim, tanto dele quanto do clube. Apenas a 10ª colocação no italiano. O Chelsea não o quis de volta, então ele fechou em definitivo com o Milan. No entanto, o clube italiano optou por emprestá-lo ao Atlético de Madrid, ainda na metade da temporada. Sendo assim, defendendo o Milan, foram apenas 10 partidas e um gol marcado. Na volta ao Vicente Calderón, o Torres foi recebido por 45 mil pessoas. O clube colchoneiro repatriou de vez o atacante na temporada 2015-2016, porém as atuações ruins estavam deixando o torcedor impaciente. Ele foi reserva do croata Mandžukić durante boa parte dos jogos. O Atlético de Madrid terminou o espanhol em terceiro lugar como de praxe, e na Liga dos Campeões foi a grande decepção da temporada. Derrota para o arquirrival Real Madrid na final e um amargo vice-campeonato. Foram 12 gols em 44 partidas nessa temporada. Já na temporada 16-17, já com 33 anos, o Fernando Torres formou uma dupla de ataque com o francês Griezmann. O Atlético de Madrid chegou perto, mas não conseguiu ganhar nada. Em uma partida contra o La Coruña, o Fernando Torres deu um baita susto em todos depois de sofrer uma entrada por trás e cair no gramado já desmaiado. Logo sendo atendido e deixando o estádio de ambulância. Horas mais tarde, o clube anunciou que o jogador estava bem e passaria a noite em observação. Na temporada 2007-2008, última do atacante em Madrid, foi marcada pela realização de um sonho de infância do Fernando Torres: conquistar um título de expressão com o clube de coração. Os comandados de Simeone bateram o Olympique de Marseille na final por 3-0 e levantaram a taça. O último jogo do atacante no Atlético foi contra o Eibar pelo Campeonato Espanhol, empate em 2-2, com 2 gols do Fernando Torres. Ao todo, com a camisa do Atlético de Madrid, ele jogou 404 partidas, fez 129 gols e conquistou 2 títulos. Ao fim da temporada europeia, ele acertou sua ida para o Sagan Tosu, do Japão, e por lá jogou entre 2018 e 2019, sem conquistar nenhum título, e com números modestos, foram 7 gols em 40 jogos. Sendo assim, jogando por clubes ao longo de toda a sua carreira, Elinho Torres jogou 768 jogos, fez 263 gols e ganhou 5 títulos. Um jogador que decidiu a Eurocopa, campeão do mundo, campeão da Champions e campeão da Liga Europa. Que currículo invejável tem o tal do Fernando Torres. Um jogador que no auge era imparável, um atacante com características raras, uma velocidade impressionante e um faro de gols que dispensava apresentações. Tá certo que sua explosão criou expectativas demais em muita gente, mas não dá pra negar que Fernando Torres foi um baita de um atacante. A você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Semana que vem tem mais. Até o próximo vídeo e falou!